fazer um documentário com os meus amigos. Eles são eu, o Ítalo, Marcos, e eu vou falar um pouco sobre a escola. O colégio Micheline, ele é focado nos estudos. Nesse ano, eles tiveram uma parceria com a Objetivo. E as apostilas são divididas assim. São 3 apostilas a cada bimestre. Uma apostila é de espanhol, a outra é de matemática e português, e a terceira é de história, geografia, inglês e ciências. E tem uma apostila específica que ela é semestral. Então, uma por 2 bimestres, que é a de artes. Então, só recebemos dela 2 apostilas por ano. E o pátio, ou recreio, ele é dividido entre essas partes. Ping-pong, também tem pimbolim, aí, entre outros brinquedos. Lá embaixo, que é o térreo, tem o pátio, a cantina, tem o palco, tem o laboratório e 2 banheiros. Um feminino e o outro masculino. Bom dia, meu nome é Marcos e eu vou falar um pouco sobre as partes não tão boas assim da escola. Vamos lá. Tem uma parede em uma sala que está com infiltração, causando mau cheiro na sala. E isso atrapalha um pouco os alunos. Tem um ventilador que faz muito barulho. E quando os alunos estão com calor, não dá para ligar, porque ele atrapalha a explicação do professor. E isso é bem ruim e precisa de manutenção. Tem uma parte na escola que quando chove causa muitas goteiras. E muitos alunos já escorregaram e caíram ali naquela parte e também precisa de manutenção. Lembrando também que a maioria dos imprevistos e desgaste nas coisas da escola que oferecem para os alunos foram os próprios alunos que quebraram. Exemplo, a parede que divide o banheiro do masculino e feminino, por causa de umas brincadeirinhas bestas entre uma menina e um menino, quebrou a parede. Mas a escola logo tomou providência e arrumou a parede. No banheiro masculino, tinha uma porta que de ficar batendo ela quebrou. Mas a escola foi e arrumou. E muitas outras coisas que os alunos quebram e a escola acaba tendo que consertar por culpa dos alunos. E também na questão da manutenção, a escola ela faz pouquíssimas manutenções e sempre falta coisas diárias na escola, como papel higiênico nos banheiros, papel para enxugar a mão, copo plástico para beber água, sabão para lavar a mão e também a manutenção das goteiras e dos ventiladores, como eu falei. E isso acaba atrapalhando um pouco os alunos no dia a dia. E agora eu vou passar para o meu amigo Ítalo. Olá, bom dia, meu nome é Ítalo e hoje eu vou falar sobre as partes boas da escola. O que eu posso falar hoje é sobre os estudos. As matérias são boas, os estudos que os professores passam são bons e se aprende bastante lá. É uma escola muito boa, você pode sair de lá formado, muita gente já saiu formada, tem gente que era aluno lá que viajaram, então é uma escola muito boa para você participar. E o que eu posso falar também são partes boas dos professores. Eu posso começar pelo professor Edmilson, professor de matemática. Ele explica muito bem, tira muitas dúvidas e ele não tem problema em que você pergunte para ele se você tem alguma dúvida. Pode ser até a pergunta mais básica, a conta mais básica do mundo que ele tira essas dúvidas. E a explicação dele é ótima. Em uma aula você pode entender qualquer coisa, é muito boa a explicação dele. E eu posso falar agora também da professora Jéssica. Ela é a pessoa mais carinhosa que você pode ter nesse mundo, ela explica muito bem e ela brinca bastante com vocês na aula.
Então a aula dela, além de ser boa e legal, é muito divertida também. Ao mesmo tempo que a gente tá ali estudando, tem aquelas risadas, aquelas brincadeiras. É claro que também tem os alunos bagunceiros, só que ela dá aquela chamada, só que ela ainda é muito boa. E o que eu posso falar também é sobre a professora Adriana. Ela é a professora de ciências, né? Ah, esqueci de falar também que a Jéssica é professora de história e geografia, mas ela é uma ótima professora, brinca bastante com a gente. E sim, ela é uma das mais nervosas, mas ela tem motivos. Mas tirando essa ocasião, ela é super carinhosa, os trabalhos dela é super legal, sempre é em grupo. Então ela é uma ótima professora. Ah, e também tem o professor de robótica, que é o Cladinei. Ele não tem muito o que falar da robótica, porque a robótica é uma aula em grupo que a gente pega peças e monta o que tem que montar. Só que, como é uma aula livre, ele é muito legal. Só que tem aqueles alunos que bagunçam e que distraem o professor. Só que também ele é muito legal. Mesmo ele estando com raiva, ele brinca bastante com a gente. Então não tem muito o que falar dele, porque é um professor muito legal e muito divertido. Então tudo que tem ele é bom, porque a aula dele é livre e isso. Mas e também tem um outro professor que eu posso falar que é o professor Vinícius. Ele é um professor substituto que está por agora, porque a nossa professora de português oficial, que é a Edilene, está grávida. Já teve o bebê dela, só que por enquanto ela não vai voltar. Então eu vou falar sobre o professor Vinícius agora. O professor Vinícius, como ele é um substituto, a gente não conhece muito ele. Mas a gente já está pelo menos um mês com ele. E o que eu posso falar é que ele é muito legal. A explicação dele é boa, do jeito que ele maneira na postura também é bom. O ensinamento dele é ótimo. E também, uma coisa que eu amei foi a revisão para a prova, que foi a torta na cara. Se todas as revisões de provas dele até o final desse ano forem assim, é muito boa, porque é uma forma muito legal de se aprender e de revisar. E também tem a professora Edilene, que eu posso falar dela, que é a nossa professora oficial de português, mas ela não está aqui por agora. E o ensinamento dela é muito boa. É a mesma coisa que eu posso falar do Vinícius. A única diferença é que não tem revisões diferentes, né? Só que ela brinca bastante com a gente. Ela tem os filhos dela, que são muito legais. E também tem a parte, né? Que quando ela ensina com a gente, ela brinca bastante, ri, fala coisas engraçadas. E é isso que eu posso falar. E tem a parte boa da escola, que eu posso falar sobre o pátio do recreio. Que lá, como meu amigo Nicolas já falou, tem a parte, né? Onde tem as mesas, tem a cantina e tem a parte do o ping-pong, que é uma das atividades ali muito boa, que é onde que fica a maioria das turmas. Tem também o pimbolim, os dois pimbolim, né? Onde um que fica do lado da cantina e o outro que fica lá no laboratório. E tem duas mesas de disco, e tem duas mesas que são aqueles jogos de disco que se usa ao ar. E agora eu posso falar também sobre o laboratório, que é uma das minhas partes favoritas, porque, tipo assim, lá a gente pode aprender muitas coisas sobre ciência. Quando a gente aprender química, a gente vai fazer química lá, que é muito legal, aprender sobre biologia. E também tem a sala de robótica, né? Depois da cantina, atrás da cantina, tem um corredorzinho que você vai pra quadra, que lá tem a arquibancada e tem a quadra. Então, eu sei que eu comecei a falar da sala de robótica, mas eu vou falar sobre a quadra, um pouco da quadra, né? Na quadra, tem as traves, né? Os gols, a cesta de basquete. Lá onde que a gente aprende sobre a educação física. Muito legal. É uma quadra que não tem muito tamanho, mas é uma quadra que é o suficiente pra gente jogar. E também tem uma salinha, tem um corredorzinho do lado, que tem uma porta de ferro, que a gente entra por lá, e lá tem duas salas. Uma salinha, tem dois banheiros, banheiro feminino e banheiro masculino, só que são banheiros para as criancinhas. E tem a sala de robótica, que é onde a gente aprende a robótica. Isso, né? E também tem a parte de cima, que é onde meu amigo falou, o Nicolas, que é a sala da turma integral. Que lá, como o amigo falou, que era uma das melhores salas quando eu entrei nessa escola, que era a sala de filmes. Lá eu aprendi muitos filmes também, e foi uma das melhores épocas que eu tive quando eu entrei na escola. E é isso que eu posso falar
Esse foi o nosso documentário. Então, obrigado por assistir. Eu agradeço muito. Muito obrigado.